É seguro dizer que a maioria de nós cresceu com a Turma da Mônica. E hoje eu estou aqui para falar da Turma da Mônica Jovem. A Turma da Mônica Jovem foi meio que uma revitalização da Turma da Mônica, com os personagens crescidos, já não mais com 7 anos, e sim com 13, 14, 15, e ainda adaptando a Turma da Mônica ao estilo do mangá. E, como o próprio Maurício de Souza disse no Fala Maurício dessa edição, a própria Turma da Mônica Jovem também teve várias licenças gráficas para adaptar o mangá para o estilo da Turma da Mônica Jovem. E para não ficar sozinha falando sobre essas revistas que marcaram tantas pessoas, eu chamei 2 pessoas que eu conheço que são fãs de carteirinha da Turma da Mônica Jovem. Vamos lá! Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Livros e Pão. Estou muito feliz em ter vocês aqui hoje. Podem se apresentar para o pessoal. Prazer, meu nome é Elisa, eu tenho 20 anos e eu li Turma da Mônica Jovem demais. Eu li até a edição 2 da sequência nova, então 102 edições. E é isso. Oi, meu nome é Fernando, eu tenho 22 anos e eu cheguei a ler quase toda a primeira edição, eu cheguei a capítulo 86, não li tanto quanto a Elisa, mas espero que eu saiba bastante sobre Turma da Mônica Jovem. Perto de vocês eu me sinto muito, fã falsa, porque eu li só até a edição 40, mais ou menos. Mas por isso que eu chamei os especialistas aqui hoje. Então, a primeira pergunta. Qual foi o seu volume ou edição preferida? E por quê? Bom, para mim, a edição não foi exatamente uma edição, foi uma sequência, que foi a Umbra, que é 74 a 76 da primeira edição. Eu curti muito porque eu achei que foi uma... inclusive, depois eu li que essa edição, essas edições eram de Halloween, mais ou menos, Dia das Bruxas, né? Porque Halloween nunca colou. Mas eles faziam umas edições de Dia das Bruxas e era sempre o mesmo roteirista, porque muda o roteirista, né? De TMJ, dependendo da edição. E é sempre um cara que fazia uma pegada assim mais adulta e tal. Eu não sei, tinha muita piada. Ao mesmo tempo era uma coisa mais dark, mas pra mim tinha muita piada de caos da adolescência, assim, sabe? Tipo, tinha a Denise namorando o primo do Chaveco, que era cantor sertanejo, sabe? Esse caos adolescente que eu senti um pouco de falta na Turma da Mônica. Então eu curti muito essa edição. Você, Cara, eu fiquei até abismado quando você falou. Na hora dá pra ver que eu regalei os olhos, porque eu ia falar exatamente Umbra. Umbra, de longe, é meio edição, tipo assim, minha saga favorita, cara. E, tipo assim, não é somente por isso que você falou. Inclusive, depois eu vou entrar na Umbra de novo, com certeza, várias vezes. Mas, cara, Umbra, ele só era uma pegada totalmente séria, que, tipo assim, Turma da Mônica, jovem, principalmente, ele funciona muito com altos e baixos. Cada pessoa vai preferir certos capítulos, certas edições de tempos em tempos. Se você gosta mais de coisa de namoro, você vai ter a edição, sei lá, 3, aí depois vai estar na 7, depois vai estar na 15, vai por aí. Agora, se você gosta de coisa mais séria, vai estar na 30, depois vai estar na 54, por aí. Ele vai tendo esses espaços. E o Umbra, ele pega esse tom mais sério, né, que geralmente a gente não vê muito no Turma da Mônica, e taca lá em cima, porque, tipo assim, você vê a morte, você vê, tipo assim, demônios, personagem de Turma da Mônica morrendo, sendo enterrado vivo, e tu fica... Que? Spoiler. Não, spoiler pra caramba, mas... Que? Então, tipo assim, o Umbra, de longe, ele se diferencia. Mas, assim, para não ficar a mesma resposta, eu posso dizer que Monstros ID foi a primeira saga que eu gostei bastante, assim, na Turma da Mônica. Foi uma das primeiras, assim, nesse estilo mais sério. Eu achei muito legal isso que você falou, porque eu acho que a pegada de... Vou voltar um pouco do Umbra, é muito diferente, assim, de tudo que eles fizeram. Ainda mais porque eu acho muito legal quando eles botavam personagens que eram meio esquecidos, assim, a Sofia, a Denise. Porque eu tinha uma coisa com a Turma da Mônica que às vezes eu ficava com um pouco de falta de paciência da Mônica, porque toda edição era Mônica e Cebolinha vão namorar e vão casar, e eu ficava tipo, não quero mais vocês, saiam, por favor. Então,
quando eles traziam esses personagens aleatórios, assim, que eram meio esquecidos, eu acho que dava um frescor para a história muito maior. E essa coisa de ser meio aleatório, Monstros ID, realmente, eu não lembrei dessa edição, mas foi uma edição, assim, marcante mesmo. Cara, que eu peguei, eu acho que vocês vão até discordar, porque eu tenho plena noção de que ela não é a melhor, mas eu peguei a número 4 por puro valor afetivo, porque foi uma das primeiras a ser lançada, né? E eu li ela muitas vezes, e ela tem todo aquele negócio da luta no estilo, tipo, mano a mano de jogo, e, tipo, o Cascão vence o cara pelo fedor dele. Eu acho isso sensacional. Eu lembro que ela tinha uns trocadilhos legais também. Eu reli pra hoje. E eu gostei, assim. Cara, eu vou ter que voltar agora, porque sério, tem umas edições que são muito fora da curva. Inclusive, tipo assim, por mais que agora a Lisa até me lembrou que ela tenha reclamado de Cebolinha e Mônica vão ficar juntos. Inclusive, as duas edições mais importantes do Turma da Mônica são a 34 e a 50, que são tipo assim, não importantes para mim, mas importantes no geral, de que são a 34 e a 50, né? Que até tá aqui composto, da edição 50, que é o casamento da. Tipo assim, a 34 tem sua importância, que foi o primeiro beijo do Cebolinha com a Mônica e confirmando o relacionamento. Tipo assim, foi fanservice? Foi assim. Foi o Turma da Mônica tentando fisgar o fã assim, que queria ver isso há 50 anos? Foi, foi com certeza. E não é à toa que Turma da Mônica 34 bateu recorde, vendeu mais que a edição número 1 de Liga da Justiça, o reboot da Liga da Justiça. Vendeu 200 mil cópias, enquanto a Turma da Mônica Jovem 34 vendeu mais 500 mil. Então, tipo assim, mais que o dobro da época. Então, sim, querendo ou não, foi importante, porque, obviamente, porque era uma coisa que o fã queria ver há muito tempo. Eu acho, entre a 34 e 50, eu acho a 50 mais importante, que já é previsão do futuro e tal, casamento, e já mostra eles mais velhos, que aí já foge um pouco mais da curva do adolescente, né? Claro que eu entendo a Elisa não gostar tanto, porque realmente fica muito essa coisa de relacionamento, e parece às vezes meio forçado, mas às vezes nem tanto, pelo menos nem tanto assim. A 34 eu acho mais forçada que a 50, inclusive, mas é isso. Eu acho 2 minutos para a regra. Eu acho a 34, a 50 mais forçada, porque é no futuro. E me incomoda. É porque, assim, eu entendo que era uma coisa que os fãs queriam, eu concordo com você, que era um fanservice que todos nós tínhamos um pouco esse desejo. Mas é porque, como a história já apresentava isso várias vezes, era muito assim, eu já sabia que ia acontecer, entendeu? Não tinha surpresa. E outra também, que eu acho que é muito marcante, é a edição 100, que o filho deles aparece do futuro. Então, assim, e foi a última edição, foi a edição que fechou a primeira série. Então, assim, você vê que, tipo, esses momentos muito importantes, a 50, a 100, são sempre Mônica e Cebola. Então, eu já ficava assim. Mas eu entendo que tem todo um simbolismo ali envolvido. Uhum. E só um comentário rapidinho, que você falou sobre... Acho que foi a Dória que falou sobre umas piadas muito boas. Cara, eu fiquei impressionada que Umbra faz muita piada com coisa presente, atual. Aquele meme do Quero Café. Tem esse meme do Quero Café no meio da edição. E, tipo, eu amo esse meme. Pois é, por isso que eu anotei aqui, porque eu sei que você ama. E eu fiquei assim, gente, eu não notei, porque eu não sabia o que era esse meme, porque eu era uma lenta de meme. Então, quando eu li, eu perdi essa parte. E eu fui vendo várias... Tipo, eu acho que essas edições, eles tinham uma pegada meio quebrar a quarta parede e zoar, tipo, a edição e fazer uma piada, assim, não se levar tanto a sério como revista. Então, eles oscilam esses momentos super sérios e momentos de muita zoeira, assim, tipo... Sei lá, eu curto muito essa edição. É isso. E já que vocês falaram em Mônica e Cebola e tal... Tem que fazer uma pergunta que, basicamente, a Mônica, o Cebolinha e o do Contra são o Jacob, a Bella e o Edward brasileiros, né? É o maior triângulo amoroso que a gente tem na nossa literatura. Então, de qual time vocês são? Time do Contra ou time Cebola? Eu tenho que dizer uma coisa. Não é triângulo amoroso coisa nenhuma.
triângulo amoroso seria muito simples, porque, tipo assim, tá lá, Mônica tá aqui, Cebola tá aqui, aí do contra tá por aqui. Tudo bem que eles ficam nesse triângulo amoroso, mas, cara, o que o Cebolinha tem não é um triângulo. Ele tem um tetraedro, tá ligado? O Cebolinha, pra quem, ó, comparação para quem assistiu Buffy Caça-Vampiros, os Enders, o personagem dos Enders, é o Cebolinha. Os dois não conseguem se apaixonar por pessoas normais. Enquanto os Enders namoram, sei lá, gafanhoto, morto-vivo, essas coisas, Louva o Cebolinha... a Deus. Louva a Deus. Enquanto o Cebolinha namora gente morta, namora a filha dele de uma realidade alternativa, robô, namora gente virtual, 2 vezes gente virtual. Pegou a Denise. Então, assim, Cebolinha, ele passa o rodo. Se você contar, então, Monstros ID, mais gente ainda, então... Cebolinha é outra... Mas, cara, entre esses, cara... Piranha. Entre esses, eu acho que eu fico com Cebola e Mônica. Claro que é porque é o canônico, né? Isso até entra um pouco na minha pergunta dos personagens favoritos. Porque eu detestava o do Contra na edição original e eu gostei muito do Contra na TMJ. Porque eu não sei se era porque eu sou um pouco do Contra, eu era do Contra como adolescente, eu sou do Contra. Ou se era porque eu tinha um puta crush no do Contra. Eu até não peguei a revistinha aqui, que ele tá muito lindo na capa. Eu até boto aqui depois, porque ele era muito lindo. Então, talvez fosse isso. Mas, assim, eu achava meio... Tipo, eu tinha esse problema com os relacionamentos da Mônica e do Cebola. Então, eu acho que eu escolheria DC e Mônica. Mas eu acho que o do Contra ficou chato namorando a Mônica. Porque ele é do Contra e ela tinha que acabar com o Cebola. Então eles acabam por uma razão muito imbecil. Tipo assim, não é tão difícil você namorar na adolescência, entendeu? Você quer pegar aquela pessoa, você pega e você fica pegando. Você não precisa de uma coisa existencial, entendeu? E aí tinha isso e me irritava. Então eu queria muito que o DC ficasse com outra pessoa, eu não sei com quem, comigo, com outra pessoa, não sei. Mas... eu acho que era mais do que com Cebola, que eu tinha muito bode desse relacionamento péssimo. Já que a gente começou a falar dos personagens, vou fazer a pergunta que a Elisa falou. O seu personagem favorito mudou da Turma da Mônica como gibi para a Turma da Mônica jovem, meio mangá? Não mudou! E eu falo isso com todo o meu coração. Cebolinha reinará em meu coração, entendeu? Até aqui, ali. Mas, assim, desde criança, eu tinha uma relação com o Cebolinha de que eu, quando era criança, trocava o L pelo R. Ou melhor, o R pelo L. Então, eu tinha essa relação com o Cebolinha desde criança. Não era nenhum outro motivo, era só porque eu falei, eu sou esse cara aí. Eu sou aquele cara que gostava de fazer plano, assim... me achava assim quando eu era criança, assim, sou inteligente da rua e tal, mas, tipo assim, eu me identificava um pouco com o Cebolinha, então, tipo assim, eu cresci com essa Turma da Mônica gostando do Cebolinha, principalmente que ele era um dos personagens mais caricatos de Turma da Mônica, né, que ele era um maluco que faz plano infalível e troca o R pelo L, tirando o Cebolinha, só a Mônica que fica pau a pau, né, por isso que os dois são os principais sempre. Você, Elisa? Além do Contra, pra mim, que foi um personagem que eu curtia muito, exatamente por ele, acho que personificar essa coisa da adolescência, né, de você ser revoltado, de você ser do Contra, porque todo mundo é um pouco do Contra, adolescente, faz parte, foi a Denise. Eu amava a Denise no gibizinho e amava a Denise na TMJ, porque, sei lá, ela sempre teve uma vibe meio querendo ser adolescente, então acho que ela não mudou muito. Mas, sei lá, ela era, tipo, sempre essa personagem meio, tipo, todo mundo... A Turma da Mônica, eu acho que ela tinha uma coisa de ser um pouco careta em algumas partes, sabe? Ai, meu Deus. De ser um pouco careta em alguma... Desculpa, minha câmera que tá dando um defeitinho aqui. De ser um pouco careta em algumas partes. Eu acho que a Denise, ela tirava um pouco isso, sabe? Ela não era nem um pouco careta. E, sei lá, sempre... E, tipo, era bem adolescente mesmo, porque eu acho que tinha aqueles casais eternos na Turma da Mônica, tipo Cebola e Mônica, ou o Quindim e a
o Kim e a Magali. E a Denise não, a Denise estava ali passando o rodo, entendeu? Fazendo as coisas lá que ela queria fazer, sendo um exemplo para todos nós, entendeu? Eu curtia muito ela, eu acho que ela era um ícone empoderado, inclusive. Teve várias edições que ela fala sobre feminismo, ela chama fulano de machista, ela briga com... Sei lá, eu acho que ela estava à frente do seu tempo. Então, assim, Eu achei engraçado você falar que a Turma da Mônica era careta, porque ao mesmo tempo que eles tinham esse lado careta, né, eles também tocaram em assuntos que eram muito tabu na época ainda. Ainda mais sendo a Turma da Mônica. Que eles falavam de machismo, falavam de bullying, falavam de anorexia, de várias coisas. É verdade. Tipo, você não esperava que a Turma da Mônica fosse falar, sabe? Teve algum arco da história que vocês não gostaram e talvez até preferiam que não tivesse existido? Talvez muitos, inclusive, não é difícil escolher só um. Acho que a maioria daqueles que não eram nada, tipo, edição de cachorro, sabe? Vamos passear com cachorro. Edição, sei lá, vamos jogar esporte. Aí, tipo, edição assim, vida normal. Edição vida adolescente normal. Médio. Se for para algumas a mais do que isso, talvez umas que eu não curti tanto, eu não sei que era coisa de época, talvez eu devesse reler. Quando a Mônica e a Magali elas viram cantoras pop, eu também não achei muita graça. E principalmente uma que talvez muita gente gostou, mas que eu não gostei polêmico. O chip Magali e Cascão. Sim. Não! Pô, foi essa revista poderia até ser melhor se não tivesse sido tão próxima de uma revista da depressão do Quindim, cara. Aí você parece só tipo assim, pô, Magali, tu é babaca, hein, cara? Mas eu acho que a edição que eu menos curti foi a do casamento e a dos filhos, porque eu só ficava tipo, por favor, acabe, volte para histórias de adolescente. Até porque eu acho que, pra mim, não era uma coisa que falava muito comigo, sabe? Quando eu li essas edições, eu tinha, sei lá... Inclusive, eu fiquei chocada com isso, porque eu não achei que era tanto. Eu li dos meus 8 anos aos meus 17 anos. Então, é muito ano. Caramba. Então, assim, não, é muito tempo. Quando eu fui ver, eu falei, eu devo ter parado no primeiro ano do ensino médio. Fui ver, eu parei no começo do 3º ano. Eu curtia muito essas edições, assim, dele só, tipo, de rolê. E, tipo, da Magali também, descobrindo que a Magali era bruxa. Essa parte também é, importante. Uma coisa que eu ia falar é que, tipo, justamente, a Turma da Mônica jovem começa com eles tendo, tipo, 13 anos de idade, 14, e eles vão crescendo, né? Eu vi que atualmente eles estariam com 16. Mas conforme eles crescem, os assuntos vão mudando, né? Que nem você falou, você acompanhou por quase 10 anos. E, tipo, teve algum momento que você e o Fernando sentiram que vocês já estavam, tipo, mais maduros do que a Turma da Mônica, ou que eles ainda estavam na frente de vocês? Eu cresci muito lendo e era muito assustadora a ideia de que eu tava parando de gostar, porque era uma coisa que eu ia ter que, tipo, abrir mão. Eu acho que quando chegou na edição 100, eu li ainda 2, mas foi muito natural, assim, eu senti que, tipo, eles estavam falando deles tendo filhos e tal, e aquilo dele tinha ficado meio bobo pra mim. Eu achei que ia ter, tipo, choro, despedida, e eu só, tipo, parei de comprar um dia. Então eu acho que foi uma coisa natural, assim. Tipo, eu fui crescendo e aí um dia eu falei, eu não quero gastar, sei lá, R$7,60, não lembro quanto era. R$8,50. Hoje em dia, R$8,50 o que dá pra comprar? Não dá nem 2 passagens, R$8,50. Turma da Mônica jovem, tava assim, querendo ou não me acompanhando, eu acho que eu era pré-adolescente, por aí, quando começou, Então, assim, eu acompanhei com a idade deles mesmo, então eu sentia, tipo, quando eles eram essa cara de criançona, eu era mais cara de criançona, aí quando estavam ficando adolescente, eu estava ficando adolescente. Então eu acompanhei bem, só que teve uma hora que eu realmente achei que eu tinha envelhecido mais que a Turma da Mônica jovem. Eu fiquei... Aquilo que vocês tinham até... A Alissa tinha até falado bem, que era essa questão das piadas, dos memes, eu achava que isso... Eu ficava, pô, cara, memes são datados, cara. Imagina se isso envelhece... Uhum. Se você vai reler, tu vê que esse memezinho aqui já não é mais engraçado, sabe? Então eu achava que isso era... que não datava um pouco. Então eu ficava com aquela sensação, mesmo que eu me forçasse a pensar, não, cara, eu não tô nem aí do que as pessoas pensem, ou sei lá o quê. Eu gosto, e tipo, tudo bem, ela não é... Pode ser um pouco infantil às vezes, mas é legal, sabe? Só que às vezes, cara...
Turma da Mônica forçava demais esse sentimento de meio infantil, ele é meio Jovem. jovem demais, sabe? Então ela ficava com o pé atrás. Então, já que Turma da Mônica Jovem é tão importante para vocês, vou fazer uma pergunta que vocês respondem e junto com elas vocês falam da importância, porque está implícito. A pergunta é: Turma da Mônica Jovem é igual a qual pão? Cara, pra mim, Turma da Mônica Jovem é pão de queijo. Primeiro, que pão de queijo não é pão, mas é o melhor pão que tem, porque ele é pão de queijo, né? Quem não gosta de pão de queijo? E é aquela coisa que você come desde criança, e você vai crescendo comendo, e você vai continuar gostando daquilo pra sempre. Então, tipo assim, é algo que você come, assim, você nunca vai enjoar, e é uma delícia. Então, tipo assim, principalmente aqui, ó, quem é mineiro, então, maravilhoso, que ainda tem a versão mineira ainda, mais mineira ainda do pão de queijo, que é o Chico Bento Moço. Tem até a versão mais mineira ainda. Assim, só que, cara, ele pra mim é isso, porque, cara, eu realmente cresci lendo Turma da Mônica Jovem. Além de Cebolinha, que pra mim era alguém que eu já chegava e, pô, esse cara aí sou eu, cara. Eu conseguia me identificar com Cebolinha. Cara, eu aprendi a ler com Turma da Mônica Jovem. Não é qualquer coisa, cara. Inclusive, teve uma vez, no meu ensino médio, que a professora pediu para trazer o livro mais importante da sua vida. Eu perguntei, professora, eu posso trazer quadrinho? Ela falou, pode. Eu levei a coleção inteira de Turma da Mônica Jovem, assim, algumas revistas de Turma da Mônica. Porque eu falei, cara, isso aqui foi o livro mais importante para mim, cara. Eu aprendi a ler com isso, eu me identifiquei com isso, foi a primeira coisa. Assim, cara, o que isso me fez, cara? Me fez ser leitor, cara. Me formou como leitor. E como eu posso chegar para hoje e falar que isso não foi a coisa mais importante para mim? Assim, claro que teve outros livros que também foram super importantes, mas, cara, Turma da Mônica Jovem foi a base de todos. Turma da Mônica, né? Foi a base de todos eles, né? Eu acho que muita gente sente que Turma da Mônica foi muito uma entrada no mundo da leitura. Eu não sei se me formou como leitora, mas, assim, eu não sei, eu acho que eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar que eu estava crescendo. Eu não queria crescer, eu era uma criança que era, tipo, todo mundo queria ser adolescente, adulto, e eu tava, tipo, eu quero continuar criança. Então eu acho que Turma da Mônica Jovem foi muito incrível para mim, porque no momento em que eu tava relutando com essa coisa de crescer, os meus personagens favoritos cresceram comigo. Então eu não tava sozinha, entendeu? Eu tava com eles ainda. Isso para mim foi, tipo, super importante, sabe? Não tinha preço. E, cara, eu achei genial. Não foi muito criativo agora que eu vou falar, mas eu concordo com o Fernando. Acho que o pão de queijo foi perfeito, a junção. E em algum momento, Chico Bento Moço, para mim, era mais relevante do que Turma da Mônica Jovem, porque como eu fui crescendo, como o Chico Bento ele estava na faculdade, era uma coisa que eu queria ter. Eu queria estar na faculdade. Então era uma vivência que eu ainda não tinha. Que também não tinha nada a ver, porque ele faz engenharia agrônoma. Então, assim, eu não faço engenharia agrônoma, mas, tipo, foi muito importante nesse sentido também para mim. Às vezes a gente sentia um pouco de falta de uma linha narrativa parecida, sabe? Tipo, por exemplo, essa coisa que você falou da Magali ter começado a ficar com o Cascão logo depois do Quindim estar deprimido, entendeu? Tipo, faltava alguém para olhar e falar assim, pô, isso vai pegar meio mal, entendeu? Alguém olhando um pouco essa narrativa. Sabe? Inclusive, eu gostei mais de Turma da Mônica Jovem do que Turma da Mônica normal, porque ela tinha continuidade. Mas você fale que não, ela tem mais continuidade, com certeza. Digam as suas últimas palavras finais. Se quiserem, podem mandar um beijo para o Maurício. Tchau. Primeiro agradecer o Maurício por ter acompanhado a todos nós, entendeu? E ter tido... Eu acho que a Turma da Mônica Jovem foi um ato de coragem também, assim, eles... Aquela coisa que já era, tipo, uma entidade nacional e você fazer eles virarem adolescentes doidos, eu acho que foi um ato de coragem, sim. Queria que trazer a edição que o do Contra tá muito lindo. Eu tô há 3 horas procurando, mas eu achei, entendeu? Era só isso mesmo. E dizer, Maurício, tá na hora de um personagem gay. É isso, Maurício. Só isso que eu queria. Enfim, ou então, gay, ou LGBT, ou queer. Nem ela falou, cara, tenho que agradecer muito o Maurício, assim, eu gosto muito dele, do trabalho que ele fez, em geral. Só, pô, faz o trabalho, aquele show. Também tem que deixar homenagem a todas as piadas também sobre o Maurício Souza.
Não quero falar muito, ainda tenho meu sonho de conseguir autógrafo dele, né? Então toma aí, leia a Turma da Mônica Jovem, se você não leu. Tipo assim, queira ou não, é algo nacional e que é muito bom e é famoso. Vendeu mais do que Liga da Justiça, que nem eu falei, então. Só assim, ó, coraçãozinho, Turma da Mônica. É um dos quadrinhos que mais E vende não tenha atualmente vergonha. também. E não Então, tenha vergonha de ler Turma da Mônica Jovem. Eu acho que isso é legal também. Que as pessoas têm um pouco de preconceito e tinham, e, cara, todo mundo é estranho, Turma da Mônica Jovem é maravilhoso. Vamos dar moral pra Turma da Mônica Jovem. então é isso, gente. Obrigada por participarem do vídeo. Adorei a presença de vocês aqui. E até mais. Muito obrigada. Tchau.